Olá, meu nome é Bárbara Olá, meu nome é Gustavo. e nós vamos falar sobre o panorama atual das ferrovias no Brasil, citando seus entraves e perspectivas. Para introduzir o tema, vou falar um pouco sobre a infraestrutura de transportes. A infraestrutura de transportes é toda a rede física disponível para o deslocamento de pessoas e bens e compreende diversos modais de transporte. Sendo assim, é um dos reflexos do desenvolvimento econômico e social de um país. Dentre os modais presentes, atualmente no Brasil, o rodoviário é predominante. Contudo, há certos pontos negativos que o tornam ineficientes. Dentre eles, temos um custo maior para envios a longa distância, uma menor capacidade de transporte perante outros modais e assim como está sujeita a efeitos negativos em relação às condições da via. Em vista disso, o estímulo ao modal ferroviário se tornou uma das alternativas mais viáveis, pois ele satisfaz todos os pontos apresentados sobre o rodoviário. Nesse sentido, dividimos essa apresentação em 7 tópicos para podermos falar sobre o panorama geral das ferrovias no país. Para nós entendermos melhor esse tema, nós precisamos conhecer a evolução das ferrovias ao longo dos anos. Então, em 1852 foi criada a Lei de Garantia de Juros. Essa lei tinha benefícios para concessão e exploração de ferrovias, visando atrair o interesse de investidores no setor. Assim, em 1854 foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, denominada Estrada de Ferro Mauá. Com isso, várias ferrovias surgiram até um ponto em que a lei se tornou insustentável e os benefícios foram retirados. Assim, também os interesses dos investidores cessaram. Então, no período de transição do segundo reinado para a República, tomou-se a medida de estatizar grande parte da malha nacional. Só que vieram problemas de gestão com isso. Surgiram várias reclamações sobre a pontualidade dos trens e sobre a manutenção de vários trechos da malha. Mas mesmo com tantos problemas, a malha ferroviária conseguiu crescer até o ano de 1950. Esse é o ponto considerado o ponto de inflexão da nossa linha do tempo, pois foi quando surgiu os planos de meta de Juscelino Kubitschek, que voltavam os investimentos para as rodovias. Em 1957, criou-se a Rede Ferroviária Federal com o intuito de integrar as malhas do governo e assim facilitar a gestão. Os resultados foram positivos por algum tempo, mas essa rede também se tornou inviável, pois os prejuízos eram maiores do que os lucros. E assim a solução foi conceder a malha para o capital privado. Conhecendo o histórico, nós podemos entender melhor quais são os entraves que impedem o crescimento ferroviário no Brasil, pois a maioria dos problemas está relacionado com os tópicos citados nessa linha do tempo. Aqui, alguns desses problemas estão relacionados principalmente à falta de planejamento e à falta de um órgão fiscalizador, visto que as primeiras ferrovias foram construídas no surto estimulado pela Lei de Garantia de Juros. Ou seja, vários trechos foram construídos com bitolas diferentes. E isso traz problemas como o transbordo de materiais e de passageiros, que aumenta tanto o custo quanto o tempo da viagem. Os traçados também não foram bem projetados, eles foram extensos e sinuosos devido à falta de um projeto bem detalhado. A malha também é má distribuída, pois as ferrovias surgiram no Brasil com o intuito de facilitar o escoamento do café, ou seja, se concentraram na região centro-sul e ali estagnaram desde 1950. Falando no governo de Juscelino Kubitschek, a partir deste ano, o modal rodoviário prevaleceu sobre os demais. Nós temos também os problemas físicos do país, que podemos resumir em passagens de nível e invasões em faixas de domínios. Ambos reduzem muito a velocidade dos trens, o que aumenta o tempo de viagem e, consequentemente, os custos. Nós temos a falta de investimento do setor, que é consequência da predominância das rodovias, e os problemas institucionais, ou seja, falta um marco regulatório que norteie o setor. Vou falar agora um pouco sobre a participação ferroviária na matriz de transporte brasileira. As ferrovias representam 20,7% do total de cargas que circulam no país. Para se ter uma ideia do desbalanço dessa matriz, mesmo que se somássemos os modais retirando o rodoviário, não obteríamos valor maior em porcentagem em relação ao modal rodoviário. Por trás dessa infraestrutura de transporte, existe mais de 180 mil empresas, onde mais de 84% atuam apenas no modal rodoviário, contra uma participação de apenas 0,03% no setor ferroviário e metroferroviário. Além disso, a respeito do balanço comercial, aqui temos um gráfico da receita operacional líquida do setor de transporte
que no ano de 2017 rendeu mais de 454 bilhões de reais. Temos que desse total, apenas 4,9% foram gerados pelo setor ferroviário e metroferroviário, contra mais de 50% do setor rodoviário. Logo, ao analisarmos em conjunto o número de empresas e do valor adicionado por cada segmento, foi possível notar que o valor adicionado por empresa é relativamente maior no setor ferroviário quando equiparado ao rodoviário. Falando um pouco sobre a malha ferroviária brasileira, após a visão geral da posição do setor ferroviário no Brasil, atualmente a extensão total das vias é de 30,6 mil quilômetros, que concentram, como a Bárbara falou, na região centro-sul ali do país. Além disso, um dos parâmetros utilizados para se medir e ver o impacto dessa extensão é a densidade ferroviária, que mede a relação da extensão total com o tamanho do país. No caso do Brasil, o valor é de 3,4 metros por quilômetro quadrado. A fins de comparação, temos essa tabela que mostra a posição do país frente a outros países. Comparado aos Estados Unidos, existe uma diferença de quase 9 vezes, em relação à densidade ferroviária, mostrando que há muito que podemos crescer. Sobre o setor de atuação das ferrovias no país, em modo geral, temos o setor de passageiros e os de carga. Sobre o setor de passageiros, podemos dividi-lo em dois. O transporte de passageiros de interior, que abrange o transporte a longa distância, e o transporte de passageiros de subúrbio, que abrange as operações principalmente em zonas metropolitanas, capitais do país. No Brasil, o primeiro modelo sofreu diminuição ao longo dos anos devido à preferência da União investir no setor rodoviário, e já o segundo vem crescendo gradualmente ao longo do tempo. Só em 2019 houve um aumento de 3,9% de extensão em relação a 2018. Agora, sobre o transporte de cargas do país, temos que ele é mais utilizado comparado ao de passageiros, mais seguro comparado ao rodoviário e mais eficiente, pois promove um menor custo logístico para matérias-primas de baixo valor agregado e alta densidade comparado ao rodoviário. Nessa tabela aqui, podemos ver a evolução ao longo do tempo da participação dos grupos de mercadoria nesse setor, mostrando que dentre todas essas mercadorias, o minério de ferro representou mais de 70% do valor total em 2019. Bom, como foi visto quando estávamos falando do histórico, em 1980, grande parte da malha nacional foi concedida ao capital privado. E ainda hoje é assim. Dos 30,6 mil quilômetros de extensão citados pelo Gustavo, mais de 26 mil quilômetros fazem parte da ANTF, que é a Associação Nacional de Transporte Ferroviário. Mas o que é essa associação? Ela reúne 6 das concessionárias ferroviárias do Brasil e representa os seus interesses. Nesse infográfico mostra qual é a porcentagem e qual é a extensão da malha que cada empresa possui. Mas então, qual é o futuro do Brasil quando falamos em ferrovias? Bom, o governo atual tem como objetivo aumentar a participação ferroviária na matriz de transporte. Mas como fazer isso? Foram criados 3 planos de ação. O primeiro é realizar 3 grandes concessões. Uma parte da ferrovia Norte-Sul, a ferrovia Ferrogrão e o trecho que liga Caeté ao Porto de Ilhéus. O segundo plano de ação é antecipar a prorrogação das concessões, visando os investimentos bilionários que serão convertidos em melhorias, tanto na infraestrutura quanto na qualidade das ferrovias. E o terceiro plano de ação é utilizar outorgas. Então, o que podemos concluir de todo esse contexto analisado? Primeiro, que o modal ferroviário é um dos caminhos para o desenvolvimento econômico do Brasil, visto que o país é predominantemente agrícola e essas matérias-primas têm baixo valor agregado e grande densidade, ou seja, é perfeito para o modal ferroviário. Além disso, as ferrovias são mais seguras do que as rodovias. Vimos também que os investimentos no setor ferroviário estagnou desde 1950. No entanto, o atual governo federal tem como um de seus planos de governo mudar esse quadro, através de plano de ação. Sendo assim, se esses planos de ação forem seguidos corretamente, as perspectivas é que, dentro de 5 anos, a participação ferroviária aumente em até 2 vezes quando comparada à matriz de 2015. Bom, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado.